acontecia é que Lisboa é uma cidade europeia à moda antiga, em que as pessoas reuniam-se muito em cafés, em círculos, numa vida boémia, no bairro Alto, nos cafés, nos restaurantes, havia uma grande circulação das pessoas. Portanto, como havia opressão do regime que era contra as coisas culturais de esquerda, as pessoas reuniam-se nos cantos, nos cafés, sabia que a polícia estava a ver, as pessoas juntavam-se por causa disso, porque tinham que dar alguma calor humana uns aos outros. Antigamente, ir ao cinema era um ritual. Havia as luzes que se apagavam, havia uma cortina que subia, outra cortina que fazia assim, ainda havia mais uma cortininha lá atrás, umas luzes na cortina. Entretanto, enquanto se apagavam as luzes de cima, acendiam-se umas luzes verdes e vermelhas de baixo. Nem queria saber o que era aquilo. Estávamos ali quase 10 minutos num fascínio, a preparar o ambiente para vir saborear o filme que vinha a seguir. Aquilo era uma liturgia. Aquilo era como ir à missa, a missa solene. Ir ao cinema, aquilo era como ir a uma missa solene. O fascismo como doutrina cultural acabou na guerra de 39-45. Portanto, depois de 45, não é? Acabou completamente. Portanto, a partir de 45, mesmo em Portugal, há um fascismo burocrático administrativo e depois há esse tipo de estruturas, mas que já não correspondem a nenhuma espécie de doutrina, como se fosse um clube, não é? Um clube de atividades várias, não é? Mas é isso, foi por isso, aliás, que o Estado Novo Português, entre aspas, durou tantos anos, porque aquilo já nem existia, não é? Eu até costumo dizer, eu sou um anarcomístico. Pronto. Eu sou um anarcomístico, ou seja, tenho um certo tipo de misticismo que não é o da Igreja Católica, nem o de nenhuma igreja, e sou mesmo um anarquista porque eu, de facto, não tolero nenhuma forma de poder. Venha ela de onde vier, seja ela qual for. Portanto, eu detestava o governo de Salazar, que era totalitarista, como detestava o Stalin na União Soviética. E, no entanto, aqui em Portugal havia uma dicotomia que era assim: para odiar o Salazar temos que adorar o Stalin. Ou então, quem detesta o Stalin adora o Salazar. Quer dizer, eu dizia, não, eu detesto os dois. Portanto, um como o outro estão contra aquilo que eu sou e aquilo que eu entendo que deve ser. Bom. O fascismo teve um grande poder de sedução. Se pensarmos que o barrete dos meninos da mocidade portuguesa, não é? Foi desenhado por aquele homem que está ali, que fez aquela magnífica tapeçaria que se chamava Almada Negreiros, não é? E o Fernando Pessoa não andou lá longe. Se formos ver bem, o Fernando Pessoa foi o grande doutrinador dessa época, não é? Antes da guerra. Isso não se podem condenar as pessoas por esses factos, não é? Até porque em Portugal, apesar de tudo, não houve as repressões violentas, não se pode comparar o fascismo português ao fascismo italiano e muito menos ao nazismo da Alemanha, não é? Durante os anos 50, durante a década de 50, o cinema português decaiu de uma maneira extraordinária. Mesmo com essa influência, digamos, da literatura neorrealista, que não era só em Portugal, foi uma coisa europeia, geral. Por exemplo, o cinema italiano era todo ele neorrealista, como sabe. Os argumentos do Zavattini, quer dizer, eram todos argumentos neorrealistas. Portanto, o neorrealismo, digamos que é uma expressão literária para uma concepção, de certa maneira, histórico-marxista, sociológica, enfim, que foi transposta para a literatura. Aqui em Portugal, com mais dificuldade, porque vivíamos num regime de censura. Portanto, tínhamos um regime de censura e o neorrealismo não era encarado com simpatia pelo regime, pelo Salazar, pelo regime salazarista. Não é? Tanto assim que houve obras que foram proibidas, livros, foram proibidas nessa altura. Por exemplo, o próprio Bernardo Santareno, que era autor de peças de teatro, esse era mais poético, era um poético mágico, mas dentro de uma linha também neorrealista, porque ele, Bernardo Santareno, estava secretamente filiado no Partido Comunista, porque o Partido Comunista estava, como é que se chama, estava clandestino, nessa altura.
É evidente, não é? Só que havia alguns que eram heterodoxos. O Carlos de Oliveira é um caso desse. Ele foi sempre alguém muito ligado ao Partido Comunista, mas ele era simultaneamente um grande poeta. E os poetas fogem à regra. É difícil. Se pensar bem, mesmo em termos de União Soviética, o Mayakovsky acabou como acabou. Não é? O Boris Pasternak acabou como acabou. Os poetas fogem disso. E eu sou muito sensível a isso. Eu costumo dizer que eu não consigo fazer um filme a sério, sem previamente ter um poeta na cabeça. Mas nunca chegou a haver verdadeiramente um neorrealismo no cinema português. Você acha que não? Não, o Manuel Guimarães é o único que andou por lá perto, que fez o Alves Redol e coisas assim, que seguiu essa regra. Eram uns que estavam de facto muito mais ligados ao Partido Comunista. No meu caso, no caso de Paulo Rocha, mesmo do Macedo, do António Macedo, do Fonseca e Costa, nós pegávamos nos livros, porque eram autores que nós admirávamos e gostávamos do que eles escreviam, mas, de certo modo, nunca aceitámos o princípio a sério, nunca aceitámos o princípio do neorrealismo passado ao cinema tout court, assim, literalmente, porque era socialmente e politicamente útil. Nós achávamos que uma obra cinematográfica tinha que ir para além disso. E de um modo geral, o que tínhamos em comum é que testávamos todas as teorias danovianas do realismo socialista, do herói positivo, assim. A vida é mais complexa que isso. E isso nós sabíamos. Com certeza. E os sentimentos são mais complexos que isso. E eram os sentimentos que nos interessavam.